Bom dia, igreja. Graça e paz a todos. Vamos lá, vamos dar continuidade a essa série de mensagens que a gente tem falado aqui todo domingo, que fala sobre o crescimento, né? É hora de crescer. Então eles têm acompanhado aí o nosso pastor Luiz aí, né? Sempre falando com a gente sobre essa necessidade que a gente tem de crescer, né? Não só olhando para o corpo físico, mas na necessidade do homem espiritual, ele crescer, né? E ele vai nos apresentar, obrigado, querida, ele vai nos apresentar na palavra de Deus diversos versículos que vão associar o desenvolvimento do corpo espiritual, do homem espiritual, com o desenvolvimento do corpo físico. É exatamente que quando eu olho para essa foto aí, eu começo a olhar ali, por exemplo, uma criança e ela passando por diversas fases para o desenvolvimento dela. Então, existem diversos posicionamentos que vai ter na vida desse indivíduo para que ele comece a crescer. É necessário que ele venha se alimentar de maneira correta para que o corpo físico dele venha se desenvolver e ele venha crescer. E não é diferente também com o homem espiritual. Então, o que eu quero hoje trazer aqui, conversar com você, nessa manhã, sobre essa necessidade de nós crescermos, é esse o tema da mensagem: o alimento certo para crescer. Aleluia. Certo? E para que haja um desenvolvimento, foi bem legal quando o pastor Ronald começou aqui a orar pela irmã Monique. Ele falou que foi necessário que nascesse um bebê para que alcançasse um propósito. E o primeiro alimento que chega até uma criança, a um bebê recém-nascido, é o leite materno. É esse leite materno que vai trazer os nutrientes necessários para aquele recém-nascido, ele começa a se desenvolver, ele começa a ter uma vida natural saudável. Ele vai apresentar os primeiros nutrientes daquela criança. E não é diferente na vida espiritual. É necessário que haja um novo nascimento. É necessário que aquele que aceitou o Senhor Jesus como seu Senhor e Salvador tenha novamente uma vida recriada. Não mais um nascimento com base num ato sexual de um homem ou uma mulher gerado no ventre de uma mulher, mas agora um novo nascimento onde uma natureza pecaminosa é tirada de nós e a natureza do Pai passa a viver em nós. Esse novo nascimento que vai nos apresentar a necessidade de alimentarmos esse homem espiritual. E na primeira carta que Pedro ele começa a escrever, no texto de 1 Pedro, ele começa a apresentar a necessidade dessa mudança de natureza para esse homem que está começando o seu conhecimento de quem é Jesus, o seu conhecimento do caminho da salvação. E ele vai escrever lá no texto de 1 Pedro isso aqui, ó: livre-se, pois, de toda maldade e de todo engano, hipocrisia, inveja e toda espécie de maledicência. Ele está dizendo que é necessário que a gente comece a se livrar daquilo que tem dirigido as nossas emoções, os nossos sentimentos, tudo aquilo que é impuro, que nos afasta da presença do Pai. Então ele já está apontando que é necessário que haja o quê? Uma mudança de mentalidade para quem está nascendo de novo. E aí no segundo versículo, ele vai fazer essa associação bem legal do leite materno com o leite espiritual, que ele vai dizer: como crianças recém-nascidas desejem de coração o leite espiritual puro, para que por meio dele cresçam para a salvação. Aí eu te faço aqui a pergunta: qual foi a mamãe que nunca acordou de madrugada para servir aquele leite materno para aquela criança, aquele recém-nascido que está ali aos berros, certo? Necessitando de um alimento. E não adianta o pai ir lá, não adianta o pai pegar a criança e ficar balançando para lá, ficar balançando para cá, ficar fazendo careta, porque o que aquela criança anseia não é uma brincadeira infantil. O que aquela criança anseia é um alimento que vai trazer o nutriente necessário para satisfazer aquela fome que ela está sentindo naquela hora.
Então ele está mostrando para esse novo convertido, para esse novo nascimento, que à medida que eu nasci de novo, à medida que eu tenho essa transformação, eu tenho que ter o desejo por essa palavra da mesma maneira que uma criança tem o desejo pelo leite materno. Uma palavra pura, uma palavra que vai transformar aquilo que eu era para aquilo qual Deus está me chamando para ser. Ele está chamando para o caminho que eles entendam agora o plano de salvação que Deus tem para todos nós. Então esse novo nascimento, esse leite puro, esse leite que vai transformar, é necessário que seja experimentado, é necessário que sejam provados, já que agora vocês sabem que o Senhor é bom. Vocês sabem que Ele tem um plano de salvação para você. Nós sabemos que agora nós temos um modelo de vida que agora se afasta daquele modelo de vida que nós tínhamos no passado. Diante de todas as impurezas, diante de todos os erros que nós achávamos antes que era natural, que antes achávamos que era normal, e isso agora começa a mudar a nossa maneira de se alimentar com a palavra de Deus e reconhecer que aquilo estava levando por um caminho de morte, não mais de vida, como achávamos de maneira errada no passado. Então, as duas primeiras conclusões que eu quero trazer nessa manhã, diante desse texto que Pedro está nos apresentando na sua primeira carta, é essa aqui. O único alimento que promove esse crescimento saudável é a palavra de Deus. Então eu preciso ansiar por esse alimento. Agora que eu nasci de novo, agora que eu sou uma nova criatura, eu preciso buscar nessa palavra subsídios, aquilo que é necessário para o meu desenvolvimento espiritual, certo? Os nutrientes necessários para o meu desenvolvimento espiritual, assim como uma criança precisa dos nutrientes necessários para o seu desenvolvimento, para o crescimento. Ela, a palavra de Deus, é o leite espiritual puro, que nos faz crescer para a salvação de maneira ordenada e dinâmica. Então, o que Pedro está dizendo, ele vai completar lá na segunda carta, no capítulo 3, no versículo 18, quando ele vai dizer que é necessário crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então essa é a dinâmica que a gente tem que ter. Conhecer quem era Jesus, conhecer o plano de salvação. É necessário que a gente comece a se alimentar dessa maneira no início da nossa jornada. Eu lembro que quando a gente começa a dar aula para os novos convertidos, a gente já começa apontando que é necessário para ele começar a ler a Bíblia. Quando ele vai começar a ler a Bíblia, começar a ler os Evangelhos. Ali ele vai conhecer exatamente o plano de salvação. Ali ele vai conhecer o ministério de Jesus. Ali ele vai ver os milagres que Jesus fez. Ali ele vai conhecer toda a obra da cruz. Porque Jesus, através dos Evangelhos, aquela é a base, é um alimento sólido, é um alimento inicial para que o homem espiritual comece a se desenvolver. Então, isso é necessário. Mas também ter uma dieta somente baseada no leite não vai ajudar o indivíduo a se desenvolver, tanto o corpo físico como o homem espiritual. Somente um alimento baseado nos princípios da palavra de Deus, no básico da palavra de Deus, para iniciar, não vai ser necessário para que nós venhamos a alcançar todos os planos que Deus tem para cada um de nós. Então, quando a gente vai lá para o texto de Hebreus, ele vai mostrar exatamente isso, através do que ele escreveu para aquelas pessoas. Ele vai mostrar que, se vocês se manterem baseado numa dieta, somente com base no leite, vai chegar um determinado momento que ele não vai ter os nutrientes necessários para o desenvolvimento, tanto do corpo físico como do homem espiritual. Então, é preciso que eu cresça nessa maneira de eu me alimentar na palavra de Deus. É preciso que eu desenvolva um novo alimento, uma nova forma de me alimentar, através da palavra de Deus, para que eu me desenvolva esse homem espiritual. Vai chegar um tempo que a mãe, ela vai ver que o leite materno não tem mais os nutrientes necessários para aquela criança, e o próprio pediatra lá vai começar a trazer para ela uma nova dieta. Uma dieta que tenha nutrientes
que vão fazer com que aquela criança desenvolva o seu corpo físico de uma maneira natural e de uma maneira constante. E o homem espiritual, ele também precisa se alimentar cada vez mais, entrar no mais profundo da palavra, para que haja também um desenvolvimento e um crescimento natural e constante desse homem espiritual. E aí, lá no texto, quando a gente vai para o texto de Hebreus, ele começa a nos apresentar as dificuldades que são apresentadas quando a gente fica só no alimento através do leite. Vai chegar uma hora que esse alimento não vai mais nos manter de pé. Vai chegar uma hora que a nossa fé, ela não vai ser sustentada, porque a gente está baseado somente no raso daquilo que a palavra de Deus, naquilo que Deus tem para cada um de nós. Se chegar uma criança e se alimentar somente do leite materno, vai chegar a hora que o corpo físico dela não vai sustentar mais. Ela vai ter dificuldades no andar, ela vai ter dificuldades no conviver em sociedade, ela vai ter dificuldades no seu intelecto. Então, esse alimento espiritual, esse leite espiritual, ele vai surtir efeito até um determinado momento da minha caminhada. Mas eu preciso aperfeiçoar, me encher de mais nutrientes para que eu prossiga na minha caminhada, para que o meu entendimento da palavra cresça, para que eu possa cada vez mais estar mais firme na minha certeza da minha salvação, na certeza de quem eu sou em Cristo, na certeza de uma nova criatura, para que eu possa abandonar os costumes da velha criatura com mais facilidade. Quanto menos nutrido eu for, mais dificuldade eu vou ter de abandonar aquela velha natureza. Cada vez que eu fico mais alimentado, fica mais fácil eu assumir todos os nutrientes dessa nova natureza para mim, me desenvolver espiritualmente e crescer espiritualmente. Então, no texto de Hebreus, ele vai começar dizendo aí as dificuldades que nós temos no nosso desenvolvimento, se mantermos uma dieta, uma alimentação somente através do leite. De qual muitos temos que dizer, de difícil interpretação, porquanto nos fizestes negligentes para ouvir. Então está dizendo aí que é uma pessoa que ela tem a dificuldade, ela é lenta, ela é descuidada no cuidado com aquilo que foi entregue para ela, ela é descuidada no novo ensino que foi dado para ela, ela não se aperfeiçoa naquilo que está sendo ensinado a cada dia. Ele está dizendo, olha só, vocês precisam crer naquilo que está sendo ensinado, vocês precisam ter o espírito disposto a ouvir aquilo que está sendo ensinado e crescer na maturidade para colocar isso em prática. Tardinho em ouvir significa um enfraquecimento da nossa capacidade espiritual, uma falta de energia espiritual, enfraquecimento da capacidade espiritual que existe hoje ainda na igreja. E a gente não pode permitir que isso venha a nos afastar da presença de Deus, somente ficar baseado naquilo que é falado no domingo ou na quarta-feira, mas não viver essa alimentação todos os dias da nossa vida. Quantos já ouviram aquilo que o pastor Luiz falar? Você pode comer ovo, você pode comer um frango, você pode comer uma carne, mas é o feijão com arroz que vai te manter de pé todos os dias. É isso que a gente tem ouvido aqui, e é isso mesmo. O frango, o arroz, a carne, o ovo é só um complemento, mas o que mantém de pé é a palavra. O que não mantém de pé é o arroz com feijão de todos os dias. Por isso eu preciso me alimentar dessa palavra. Quando fala ali negligente para ouvir, a gente em outras versões vai ser tardinho em ouvir, lento para aprender. Então, isso é um impedimento para que nós venhamos a crescer. Isso é um impedimento para que a gente venha desenvolver e adquirir os ingredientes necessários para o desenvolvimento desse homem espiritual. Vai haver exatamente isso aqui, uma indisposição do espírito para receber, compreender e aplicar os ensinamentos da palavra de Deus. Então, a gente vai ter dificuldade de aprender, a gente vai ser negligente naquilo que a gente está recebendo, porque o nosso homem espiritual, o nosso interior, ele está fraco.
ele não está alimentado da maneira correta, na fase que a nossa participação numa igreja, por exemplo, vai pedir. Eu não posso mais ser aquele novo convertido. O tempo que eu já tenho nessa comunidade, o tempo que eu já tenho nessa igreja, me tira agora dessa condição de novo convertido e me passa para outra fase. Só que se eu continuar com o alimento de novo convertido, eu vou estar despreparado para essa nova fase do meu crescimento. No versículo de número 12, ele vai dar uma outra dificuldade apresentada para o nosso crescimento, por causa de um alimento somente na base do leite. Porque devendo já ser mestres pelo tempo, ainda necessitais de que se vos torne a ensinar quais sejam os primeiros rudimentos das palavras de Deus. E vos haveis feitos tais que necessitais de leite, e não de sólido mantimento. Então ele que está dizendo aqui, olha, vocês não estão preparados para aquilo que eu vim trazer para você agora. Eu já trouxe algo para vocês lá atrás, que gerou em vocês um novo nascimento, mas vocês pararam por aí. Vocês não procuraram se alimentar de nutrientes sólidos da palavra de Deus para que vocês viessem crescer. O que vocês estão apresentando ainda são reações, são atitudes que estão lá naquele texto de 1 Pedro 2:1, com base na emoção, com base naquilo que vocês veem, atitudes ainda infantis. Então vocês não estão preparados para receber esse ingrediente novo que eu tenho para distribuir para vocês, esse nutriente que vai alimentar vocês para uma caminhada mais forte, mais segura e mais preparada. O que vocês estão fazendo com isso que foi entregue a vocês? É isso que o escritor de Hebreus está nos dizendo. Isso vai causar uma insuficiência no nosso crescimento. Não vai bastar apenas eu me alimentar do leite espiritual, assim como não vai bastar apenas eu me alimentar do leite materno, porque vai causar uma insuficiência no meu crescimento. Eu não vou me desenvolver da maneira como deve se desenvolver o corpo físico e como deve se desenvolver o homem espiritual. No versículo de número 13, ele vai dar uma nova dificuldade que vai ser apresentada por quem está se alimentando de maneira errada, por quem ainda está com o alimento ainda do início da criação. Porque qualquer que ainda se alimenta de leite não está experimentado na palavra da justiça, porque é menino. Então, são pessoas que ainda são bebês espirituais. Mesmo recebendo um alimento diferenciado, elas não conseguem se desenvolver, porque elas estão com base ainda naquela alimentação que recebeu no começo, naquela alimentação que foi necessária para aquela fase, para aquele período. Mas agora é necessário um crescimento, agora é necessário um desenvolvimento. Sabe quando Paulo fala lá em 2 Timóteo, no capítulo 2:15, para Timóteo: procure se apresentar a Deus como obreiro aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar, que maneja corretamente a palavra da verdade. Então está aí uma dificuldade para quem não apresenta um crescimento, a dificuldade no manejo da palavra, a dificuldade de passar aquilo que foi ensinado para outras pessoas, de apresentar na prática o seu desenvolvimento desse homem espiritual, de tudo aquilo que tem experimentado de Deus. Vai existir uma capacidade de se aprofundar na doutrina da palavra, de crescer nessa palavra, de estender as verdades mais profundas, vai ficar somente nas verdades mais simples da palavra de Deus. Vai haver uma inabilidade na fé, ele é levado por qualquer vento de doutrina. Qualquer movimento mais forte, uma igreja mais cheia, opa, é para lá que eu vou. Porque qualquer movimento de doutrina, aquilo ali vai ser o suficiente para alimentar a fé dessa pessoa.
Mas se ela conhece a verdade da palavra de Deus, se ela conhece aquilo que é o mais profundo da palavra de Deus, se ela está bem alimentado dessa palavra, ela vai reconhecer a verdade que está sendo dita, o local que Deus plantou ela, para que ela se desenvolva naquele lugar. Ela vai apresentar um desinteresse pelas coisas espirituais. Ela vai ter muito mais prazer nas coisas naturais. Ela vai ter muito mais prazer naquilo que o mundo apresenta do que das coisas espirituais. Uma falta de desenvolvimento, do crescimento do espírito humano. Vai ter um temperamento sensível e egoísta. Vai se ofender facilmente e quer tudo do seu jeito e do seu modo. Uma característica de uma pessoa imatura. Vai haver falta de frutificação. Vai ser apenas um espectador e não um participante na igreja que ele congrega. Mas Deus não nos chamou para ficarmos apenas assistindo. Deus nos chamou para desenvolvermos, para alcançarmos lugares mais altos. O que o autor de Hebreus está apresentando nesses 3 versículos, 11, 12 e 13, dificuldades na nossa alimentação, para o desenvolvimento desse homem espiritual, é isso aqui que ele está clamando, ó. Mude a sua alimentação. A gente não pode ser mais recém-nascido espiritual, a ordem é crescer, é um procedimento natural, um desenvolvimento natural, certo? Eu estava até conversando ontem com o pastor Ronald, aqui antes da consagração, e a gente estava falando dessa questão de maturidade, né? E aí ele estava falando que ele tem visto isso na vida da Tayla, a filha dele, porque ela tem se desenvolvido, ela tem trago, através daquilo que ela vem conhecendo, assuntos do qual ele sempre pergunta para ela: filha, você sabe o que isso significa? Aí ela fala: sim, eu sei, pai. Então ele está vendo que não dá mais para manter somente aquele papo infantil, aquele papo do início, aquele bebezinho que estava no começo, mas ele já podia ajudar a contribuir para o desenvolvimento da Tayla, através do que? Vendo essa maturidade, esse desenvolvimento na vida da filha dele. Por mais que o coração dele veja a Tayla como um grande bebezinho, ela continua sendo o bebezinho do papai, e da mamãe também, Thaís. Mas vocês contribuem para que ela se desenvolva, não só o corpo físico, mas também o intelectual dela. Então, é necessário que a gente também busque esse desenvolvimento, essa maturidade. O escritor de Hebreus, aí ele vai chegar, o escritor, no versículo de número 14. Aí nesse versículo ele vai começar a apresentar as características de quem tem desenvolvido essa maturidade na palavra de Deus. Quem pode receber um alimento mais sólido. Quem agora pode sair do leite, daquela base que foi a base inicial do novo nascimento, mas ele está apresentando, através das suas atitudes, através das suas características, um desenvolvimento para receber um alimento mais sólido e mais preparado para o conhecimento de quem Deus é, o conhecimento de quem eu sou em Deus, aquilo que a palavra diz que eu sou, e viver essa verdade na prática da vida dele. A primeira coisa que ele vai apontar, no versículo de número 14, mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Então a primeira característica que uma pessoa madura vai apresentar é de ser uma pessoa adulta. Então essa pessoa, ela vai estar preparada para receber um novo nutriente da palavra de Deus, algo maior, algo que vai alimentar ela, algo que vai fazer a fé dela se desenvolver na caminhada. Então esse alimento, ele não pode ser apresentado para quem ainda não tem esse primeiro aspecto do crescimento, da maturidade. É necessário que a gente venha apresentar um desenvolvimento sólido, um crescimento com base na palavra de Deus, que vão se apresentar naturalmente na nossa natureza, na nossa nova natureza. As pessoas vão começar a perceber que aquela velha natureza, quando eu aceitei Jesus, ela não faz mais parte da minha trajetória. Agora existe uma nova natureza.
E eu começo a apresentar esses aspectos dessa maturidade, desse desenvolvimento, desse crescimento. Então eu começo a apresentar uma postura adulta, não mais como criança, deixando os pensamentos de criança, deixando os pensamentos de bebê na fé, mas desenvolvendo esse crescimento, desenvolvendo essa maturidade. Isso vai se apresentar logo de começo. Cara, esse cara está crescendo, essa mulher ela está se desenvolvendo. Eles não são mais aqueles que chegaram na igreja como os bebezinhos na fé, onde a igreja toda acarinhava, onde a igreja toda abraçava. Agora ele pode se desenvolver mais, ele pode receber um alimento mais sólido, ele pode receber um nutriente que vai tornar ele mais capacitado para exercer aquilo para o qual Deus nos chamou. Sabe, queridos, o maior perigo de nós não crescermos é nós não nos tornarmos aquilo que Deus nos chamou para nos tornarmos. É nós não respondermos da maneira correta aquilo que Deus nos chamou para sermos. Isso é fruto de uma imaturidade, de um crescimento errado, de um desenvolvimento errado, de uma alimentação errada. Mas aquele que se alimenta dessa palavra, aquele que se desenvolve de acordo com essa palavra, aquele que coloca em prática o aprendizado que tem sido adquirido nessa palavra, ele vai começar a manifestar essa postura adulta, essa postura firme, essa postura de quem declara aquilo que ele crê. Não somente porque está um sentimento, uma emoção, mas ele vai declarar firmemente aquilo que ele crê. A maturidade espiritual requer um crescimento cultivado com disciplina, com esforço, consciente e constante. Vai dar trabalho crescer. Como dá trabalho um filho crescer, para o pai e para a mãe. Também dá trabalho crescer espiritualmente. Mas eu preciso, como uma criança que anseia o leite materno, eu preciso também ansiar por esse crescimento, por esse desenvolvimento. Eu preciso ter um anseio de crescer nessa palavra. Não mais como bebê, mas agora como uma pessoa consciente das verdades da palavra de Deus. Uma outra característica de quem está apresentando um crescimento, um desenvolvimento, para receber um alimento mais sólido da palavra de Deus, é aqueles que pela prática, aqueles que aprendem através da palavra de Deus, aqueles que ouvem a voz do Espírito Santo e sabem colocar em prática no seu dia a dia, que sabem desenvolver aquilo que tem sido ensinado, não coloca de lado aquilo que tem sido ensinado, não se alimenta somente daquilo que tem sido apresentado nos cultos, mas se interessa por mais, quer mergulhar mais fundo, quer mergulhar mais profundo, quer um alimento mais sólido, mais consistente, porque é esse alimento mais sólido, mais consistente, que vai nos preparar para enfrentar todas as circunstâncias que possam se levantar contra as nossas vidas. Quem está fraco espiritualmente vai ter a tendência de cair muito mais fácil, vai ter a tendência de não resistir. Mas quem está forte vai ser resistente. Quem está bem alimentado, quem tem esse anseio por crescer espiritualmente, vai desenvolver um homem espiritual capacitado para enfrentar toda e qualquer situação. Tem uma frase bem legal aqui, que é do John Stott, que ele fala que cristãos imaturos parecem que nunca conhecem a sua própria vontade, nem chegam a convicções firmes. Pelo contrário, suas opiniões parecem sempre ser a do último pregador que ouviram ou do último livro que leram, e cai facilmente como presa de qualquer nova moda teológica. Não está bem alimentado, não sabe discernir. A prática da palavra de Deus é que conduzirá o cristão à maturidade. É o arroz com feijão de todos os dias.
É aquilo que eu aprendo, eu preciso me esforçar, eu preciso me dedicar para colocar em prática na minha vida. Só aí eu vou experimentar a verdade da palavra de Deus, aquilo que Deus tem para a minha vida. Não pode ficar somente quando eu termino o culto, eu ir para minha casa, e aí aquilo fica esquecido, aquilo fica abandonado, aquilo fica de lado. Então eu preciso me alimentar todos os dias dessa verdade. Uma outra prática que é diagnosticada no versículo 14, de quem tem esse desenvolvimento desse homem espiritual, quem tem essa maturidade para receber um alimento mais sólido, é ter as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Então, a gente vai saber muito bem o que é verdade da palavra de Deus e o que não é. O que é emoção e o que é o mover de Deus agindo através de nós. O que é capacitação dada por Deus, o que é conhecimento humano. É através desse alimento, é através desse alimento forte, sólido, não mais na base do leite, que nós vamos discernir as verdades espirituais, aquilo que Deus tem para a nossa vida. Sabe, a gente vai não somente depender daquilo que é pregado no último culto, a gente não vai somente depender daquilo que é apresentado numa aula, mas a gente vai colocar isso na prática no nosso dia a dia. A gente vai ter esse alimento, esse nutriente necessário, através desse alimento, que vai nos manter fortalecidos para continuarmos a nossa jornada até o final. Sabe, para que a gente não seja enganado, porque é isso que Paulo tinha o exato entendimento disso. Quando ele vai apresentar lá, primeiro, antes de falar de Paulo, eu quero falar exatamente sobre isso aqui. Ter esse entendimento do bem e do mal é a capacidade de separar o certo do errado, o verdadeiro do falso, a luz das trevas. É aquela natureza que eu ia errado achando que estava certo. Agora, opa, não, esse é o caminho errado. Agora, alimentado de maneira certa, eu sei qual é o caminho certo, eu sei qual é o Deus que eu sirvo, eu sei qual é a minha nova maneira de viver. Porque eu estou bem alimentado, eu estou baseado num alimento sólido, num homem espiritual maduro, não mais um bebê, não mais uma criança. E Paulo tinha esse entendimento quando ele vai apresentar lá em Efésios 4, 13 e 14, quando ele vai dizer, cara, a gente não vai ser mais enganado se você estiver bem alimentado dessa palavra, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, o homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcias enganam fraudulosamente. É isso que Paulo está nos apresentando aqui. A gente vai ter o discernimento agora, sabe? A gente não vai viver por uma emoção, e infelizmente existem líderes espirituais, homens que se levantam, igrejas aí, que querem que o povo continue se alimentando de leite, querem que, não estão apresentando nem leite para o povo, estão apresentando o soro do leite. Quanto menos o povo se desenvolve, mais fácil fica de enganar, mais fácil fica de conduzir, mais fácil fica de direcionar. O último versículo que eu quero trazer essa manhã para compartilhar com vocês, está lá em João 6,57, onde Jesus vai dizer que o Pai que tem a vida foi quem me enviou, e por causa dele eu tenho a vida. Assim também, quem se alimenta de mim terá vida por minha causa. Sabe, antes estávamos indo para a morte, agora nós temos o alimento que nos dá vida. Mas é necessário que eu saiba me alimentar de maneira correta em cada etapa do meu desenvolvimento. Eu não posso permanecer somente na base, somente do início.
Eu preciso me desenvolver, eu preciso crescer. Eu podia falar aqui, João 6,35, onde Jesus se apresenta: eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim não terá fome. Mas eu preciso buscar lugares que me ensinam essa verdade da palavra de Deus. E você pode glorificar, porque você está no lugar que ensina a verdade da palavra de Deus. A gente precisa ter uma consciência viva sobre viver uma nova criatura. Não é somente estar sendo uma nova criatura, mas é viver na prática essa nova criatura, sabendo quem nós somos. Ninguém cresce e se desenvolve do nada. É necessário que comece um trabalho, sabe, queridos? Desenvolvido por mim e por você, de conhecer mais quem Ele é, de conhecer mais através da palavra de Deus, de se alimentar com alimentos mais sólidos, com nutrientes mais sólidos da palavra de Deus, para que eu me mantenha de pé, para que eu tenha vida, para que eu não venha morrer no meio do caminho. É esse alimento sólido, esse nutriente forte com o qual eu devo buscar, que vai nos manter de pé na nossa caminhada, é que vai sustentar a minha e a sua fé. A gente não pode permitir ser enganado, a gente não pode permanecer no início, mas a gente precisa se desenvolver ao longo da nossa trajetória. Por isso eu te convido a ficar de pé, louvar a Deus, e cada vez mais refletir sobre essa palavra, sobre esse desenvolvimento que eu e você precisamos, através do alimento sólido que é a palavra de Deus. Aproveite esse momento e louve ao Senhor.